O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à Polícia Federal que não determinou e não soube sobre as adulterações em registros de vacinação contra a Covid-19. Este foi o terceiro depoimento prestado por Bolsonaro nos últimos 40 dias à Polícia Federal. Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal em Brasília por volta de 1h30 da tarde e deixou o local pouco antes das 6. Segundo o advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, Bolsonaro negou que determinou a possível fraude nos registros de vacinação dele, de familiares e assessores. Em publicação numa rede social, o advogado do ex-presidente afirmou que Bolsonaro reiterou que jamais se vacinou, que desconhecia toda e qualquer iniciativa para eventual falsificação, inserção, adulteração no seu cartão de vacinação, bem como de sua filha. Conversas obtidas pela polícia revelaram um então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, organizando um esquema para inserir dados falsos para obter certificados de vacinação contra a Covid-19. O esquema teria envolvido pessoas em ao menos 3 estados, além do Distrito Federal. No último dia 3, agentes da PF fizeram buscas na casa do ex-presidente em Brasília. Na ocasião, o celular dele foi apreendido. Bolsonaro, familiares e assessores viajaram para os Estados Unidos no final de dezembro. Nos últimos dias, a Polícia Federal pediu às companhias aéreas que informem se o grupo apresentou comprovantes de vacinação na viagem. Mas a gente está falando do ajudante de ordens, de alguém que vivia ao lado do presidente, carregava a sua pasta, literalmente, pagava as contas da sua família, ia no banco por ele, tinha a senha do seu cartão de vacina. Quando alguém tão próximo assim do presidente, quase um membro da família, ele acaba se envolvendo nesse tipo de maracutaia, é muito difícil que o presidente possa alegar que não sabe. Esta foi a terceira vez que Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal em 40 dias. Antes, ele foi ouvido no inquérito sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro e em outro que apura as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita a ele e à ex-primeira-dama Michele. Quando um político é chamado muitas vezes para depor na polícia, por algum tipo de problema que ele possa ter criado, no qual ele possa estar envolvido, isso evidentemente é um desgaste, ainda mais para quem se colocou como um combatente da corrupção, como um político honesto, e aí esse tipo de situação acaba mostrando que talvez não seja bem verdade essa imagem que se vendeu. Doutora Rosana, pega muito mal a possibilidade de fraude para o país, mostra a fragilidade, ou se de fato o Bolsonaro se vacinou, mas não admitiu? Olha, eu preferiria que a fraude teria sido dele ter se vacinado e não ter tido admitido, porque isso faria para o país um bem enorme. A gente está vendo todas as nossas coberturas vacinais lá embaixo exatamente por atitudes como essa. Então, isso acaba contaminando a população e desconfiando. Então, eu queria muito que fosse verdade que ele tivesse sido vacinado e não admitido. Em relação à imagem do país lá fora, é muito ruim, muito ruim. Então, quer dizer, o país realmente não é sério. Você consegue falsificar, fraudar um documento sanitário para você poder entrar no país. A partir daí, tudo que você falar de coisas sérias que tem nesse país acaba ficando muito menos confiável. Agora, Sakamoto, Bolsonaro pode ser beneficiado se os demais confirmarem tudo que ele falou hoje? E como é que ficam essas pessoas, Primeiro, vamos colocar da seguinte forma. A gente tem um presidente da República que não sabe de nada, que não faz ideia, que a culpa é de todo mundo que está em volta dele. E a gente já sabe, gente? Jair Bolsonaro, ao longo dos 4 anos, se provou um medalhista olímpico em 3 categorias. A gente tem o arremesso da responsabilidade à distância, a maratona da terceirização da culpa e a luta livre para tirar o corpo fora. É inacreditável como esse homem não tem responsabilidade de nada que acontece em torno dele. E o que acontece toda vez que ele é pego ou toda vez que chega perto de ser pego, ele vai abandonando amigos, aliados no meio do caminho. Gustavo Bebiano, Paulo Marinho, o finado Major Olímpio, Daniel Silveira, que está amargando uma cana em Bangu, também foi abandonado por Jair. E agora você tem o quê? Mauro Cid, que inclusive trocou de advogado para um advogado que é especialista em delação. Vai fazer a delação. Porque antes a defesa falou que não havia possibilidade de delação. E agora? Olha, no mínimo é um recadinho para Jair. E aí, no depoimento que foi dado agora para a Polícia Federal, o Bolsonaro fez o quê? Elogiou o Mauro Cid, falou, um homem honesto, tudo de bom, mas se aconteceu alguma coisa, foi ele.
Foi ele. E aí, essa é a questão de R$1 milhão, né, no valor de joias, que é o seguinte, o que o Mauro Cid, o que a defesa do Mauro Cid vai reagir disso? Que Bolsonaro jogou, sim, a responsabilidade no colo do Mauro Cid. Ele falou o seguinte, olha, eu não fiz nada. Se houve alguma coisa, foi ele. Eu não acredito que foi ele, mas se aconteceu alguma coisa, foi ele. Então, isso pode incendiar os depoimentos tanto do Mauro Cid quanto de uma outra pessoa que se fala muito pouco, que é a esposa do Mauro Cid, que também vai depor e não está nada feliz de ver o marido levando a culpa sozinho.